Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje, mais uma vez, vou ser surpreendido pelo Sr. Ufudjek, porque eu chamei ele pra gente gravar alguma coisa aqui, ufológica, pro Fenômeno, e ele me traz... ele me respondeu assim no Zap, na verdade. Dogon. Aí eu falei assim, tá, eu não faço nem ideia do que você tá falando, deve ser pauta, né? Então, senhor Ufudjek, estamos aqui na gravação, até falei com você antes que eu odeio fazer isso, gravar assim, às cegas, porque eu não faço a mínima ideia do que seja. Então, brevemente, você quer dar alguma noção pro pessoal, ou só daqui a pouquinho? Boa noite, PH. Tudo bem com você? Estamos, né? Estamos bem, vamos lá. Só um pequeno adendo que nós estamos gravando isso às 7:20 da noite de uma quinta-feira do feriado. Se for coisa nota marrom, você me paga, senhor Ufudjek. Então, PH, eu vou manter o suspense até o último segundo. Então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos saber o que é Dogon. Sereia invertida, tradição oral, ovo cósmico, Sirius, deuses astronautas. Acredite se quiser. Antes de começarmos o nosso episódio, vamos para um relato. E só deixar um detalhe aqui dessa vez, porque inicialmente não estava previsto um relato para esse episódio, mas depois que eu gravei com o Sr. Ufudjek, eu não vou dar spoiler, tá? Do que nós conversamos. O Sr. Ufudjek fez o favor de me chocar e explodir minha cabeça no episódio, mas eu não podia deixar de colocar esse relato, porque eu vou deixar vocês mais curiosos ainda. Se vocês escutar o relato primeiro, só um spoiler para você do episódio, que o Jackson vai enrolar bastante antes de explicar o que é Dogon, tá? Então, para deixar vocês curiosos, esse relato tem a ver com o nosso episódio de hoje. Então, vamos lá escutar o relato da nossa ouvinte Nina Daya e daqui a pouquinho a gente volta para comentar sobre ele. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Olá a todos, o pessoal do podcast, eu sou a Nina e esse é um relato, na verdade, de algo que aconteceu com a minha avó. Só que assim, ela me contou essa história lá naquela época de 96, 97, né, quando passava na televisão. Então, eu tava, como todas as pessoas da minha idade, hoje eu tô com 38 anos, naquela época eu tava com 9, 10 anos. Então, como todas as pessoas da minha idade, no Brasil, a gente tava apavorado, super traumatizado com a história do chupacabra, de ET de Varginha. E eu tava na casa da minha avó, com a minha prima, que tem quase a mesma idade que eu. A gente tava assistindo ali a televisão, né? As notícias passavam de manhã, de tarde, de noite. E aí, a gente tava assistindo e conversando e morrendo de medo. E minha avó chegou por trás da gente, lá na televisão da cozinha, e falou com muita simplicidade. Ela começou a assistir o jornal com a gente, a televisão com a gente, e falou, soltou assim com muita naturalidade. Ela falou, quando eu mudei pra cá, isso tudo aqui era mato, esse bicho apareceu aqui. Uma vez, bicho fedido, a gente simplesmente olhou pra ela e ficou congelado.
Por quê? A minha avó, lá na minha cidade, lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo, quando ela mudou pra lá, ela hoje é a moradora mais antiga da região. Hoje ela tá com 95 anos, 94 anos. E, obviamente, como todas as pessoas idosas, né, quando eu mudei pra cá, tudo isso aqui era mato. E era mato, quando minha avó mudou pra lá. Então, ela tava lá na casa, a casa tinha um muro bem baixinho, tipo assim, um muro de meio metro, era um muro só de enfeite mesmo. E atrás da casa dela era tudo de mato. Mata Atlântica, era tudo mato. E o que ela falou, que quando ela mudou pra lá, era tudo mato. E que esse bicho, que tava aparecendo na televisão, que na época era o ET de Varginha, esse bicho, ele apareceu na porta da casa dela. Que ela tava na cozinha e que ela começou a sentir um fedor e um cheiro muito forte. E aí ela foi procurar de onde estava vindo o cheiro. Quando ela viu, tinha aquele bicho feio na porta da cozinha dela. A porta da cozinha estava aberta, lá faz muito calor, né? Então a porta da cozinha estava aberta, ela viu aquele bicho feio lá na frente, com aquele olhão vermelho. Ai, meu Deus do céu, vó. Ai, só de lembrar, só de imaginar. E que fazia um barulho, né? Tipo como se uma pessoa que tinha corrido muito, que estava cansada, um barulho. Aí ela imitou o barulho que o bicho fazia. E aqui ela ficou, não sabia que bicho que era aquele, achou que era um animal, pegou a vassoura e começou a bater no bicho. E aí o bicho foi embora. Então ela espantou esse bicho com a vassoura. E não sei se comentou com alguém, se comentou com meu avô, não sei se comentou com alguém. Só que ela falou que ele apareceu de novo, uma outra vez. Mesmo padrão, ela começou a sentir o cheiro, só que quando ela sentiu o cheiro da segunda vez, ela já imaginava que tinha sido ele. Então ela já saiu para pegar a vassoura e saiu para procurar ele no quintal. E achou ele no quintal e começou a bater no bicho com a vassoura. E aí o bicho foi embora, né? Ela fala que ele não era alto, que ele tinha ali 1,5 m ou menos de 1,5 m, porque ela apontou assim a mão, né? Ela falou, ele era dessa altura aqui. E aí apontou assim com a mão e simplesmente na delicadeza da minha avó, que a minha avó nunca foi uma pessoa muito delicada, né? Então ela só pegou a vassoura e espantou o bicho. Senhor Fudiek, spoilers são proibidos, hein? Vamos nos ater ao relato da Nina. Cara, a avó dela encheu tão ET de Varginha vassourada, Jackson. Pois é vó raiz, né? Típico de vó raiz, assim, que... pode aparecer os chupacabras na frente, pode aparecer um dragão, o diabo, eles pegam a vassoura e vai pra cima, né? As velhinhas são foda. E cara, olha só, a gente sempre focou muito ali na aparição dos seres em Varginha naquela época ali, tchau, e foi. Mas quando eu conversei com o Antônio Faleiro, ele me falou que o ser de Varginha já tinha sido visto anteriormente em Minas, no interior de Minas, na década de 60. E quando eu tava conversando com o Tiquete também, ele comentou que tem relatos do ser de Varginha na década de 70 e 80. E mesmo depois daquela casuística lá de Varginha, daqueles eventos de janeiro de 96 e tudo mais, o caso Varginha se estendeu por muito tempo ali, e ouvindo o relato da Nina agora, da avó da Nina, eu me atrevo a dizer que ele se estendeu além de 96, entrou 97, 98 adentro. E o Jackson, aí já esbarra naquele, aproveitando o gancho que ela deu, já esbarra naquele outro ser também famoso dessa época, o Chupacabras. Vamos lá, teria alguma ligação? Provavelmente sim, né? Tem muitos estudiosos que fazem essa ligação entre um e outro, que tem algumas similaridades. Dentro do caso Varginha, tem um ser peludo que foi capturado, né? Sim. Segundo algumas fontes. E as características do olho, essas coisas assim, de um remete ao outro, né? Então tem alguma relação, sim. Ô Jackson, você citou agora o ser cabeludo lá que foi pego em Varginha. Foi no Rio Doce, que eles capturaram lá, o exército fez uma varredura, capturaram 2 iguais de Varginha, mesma coisa, e um todo peludão. E a gente tem também seres peludos, no caso lá de Feira de Santana. O exército foi lá e capturou um ser peludo também, tinha um outro que não era peludo na nave. Sim. O cara até falou que o que não era peludo tava morto assim, e o peludo tava vivo ainda. O exército foi lá e capturou. Mas fica de curiosidade aí que esses seres, eles não são exclusividade do caso Varginha, eles já foram vistos em vários outros casos. Inclusive, antes do caso Varginha vir à tona e esses seres ficarem conhecidos mundialmente, quantas pessoas não avistaram um ser desse e falaram que viram Grace? Então... Ou outras coisas, né? Eu vi um troço vermelho com chifre, é o diabo. Sim, ou um gnomo, ou um duende, ou um, sei lá, um macaco branco, Jackson. Tem um relato também de uma senhora que o pessoal tava na casa, eu não sei como o assunto lá de alienígena surgiu e mostraram um Grey. Aí a avó deles lá da fazenda falou assim, não, isso aí não é alienígena não, esse é macaco branco, fica cheio no meu quintal aqui, eu fico espantando eles.
Socorro! Socorro! Pois é. Mas então tá, fica aí de curiosidade. Valeu, Nina, por ter mandado o relato. Muito obrigado mesmo. Quando você me falou que você ia mandar um relato que sua avó enxotou ET de Varginha vassourada, eu nem acreditei. Valeu mesmo. E quem tiver um relato também quiser mandar pra gente, fica à vontade. Seu relato vai aparecer aqui. Então, senhor Afrojack, vamos lá então embora pro nosso episódio explicar pro pessoal o que é Dogon. Isso aí, bora lá. Antes de começarmos nosso episódio, um recadinho rápido pra vocês, que é sobre o nosso primeiro encontro do Acredite Se Quiser com vocês, queridos ouvintes aqui em Belo Horizonte. Esse evento, o BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos, é uma parceria com a editora Tábula e com Acredite Se Quiser, e também com o Fuzue Gibicon, e vai ser no Hotel Royal, no dia 12 de julho, sábado, de meio-dia às 7 da noite. Teremos artistas, palestras sobre ufologia, presença confirmada dessa pessoa que vos fala, do nosso querido Sr. Afrojack. O Morgan vai estar também fazendo palestra. O Pacatini vai fazer o relançamento do seu livro Incidente Varginha, uma versão expandida, com muito mais conteúdo. E também não se esquecendo que, como o próprio nome entrega, é um evento de quadrinhos também, teremos vários artistas de quadrinhos, escritores, roteiristas, muitos estandes ali vendendo action figures, estátuas, livros. Então, não percam, vai ser um evento muito legal. Já marca na sua agenda aí, dia 12 de julho, nós temos um encontro marcado. E lembrando que maiores informações estão no episódio que nós lançamos no nosso feed ali do podcast, chamado Aviso Importante. Dê uma conferidinha lá. Valeu, um grande abraço e encontro com vocês lá. Jackson, eu sou todo ouvidos. Eu não faço nem ideia, não tem nem como eu chamar alguma coisa pra você. O que é Dogon? PH, você sabe que quando a gente olha pro céu, a gente vê um monte de estrela. E as estrelas, como a gente comentou no outro programa aí, elas foram, no passado, digamos assim, entre aspas, agrupadas de acordo com as crenças, né? Um desses agrupamentos aí que a gente chama de constelações se chama Cão Maior. E nessa constelação existe uma estrela chamada Sirius. E por milênios a gente olha para aquela estrela, Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, e imaginava, é uma estrela, é a mais brilhante e tudo mais. Praticamente todos os povos foi essa a ideia, até que pouco tempo atrás, no começo dos anos 1900, se descobriu que ela não é uma estrela, é uma estrela binária. São duas estrelas envolvidas ali pela gravidade, uma estrela orbitando a outra. Só que uma dessas estrelas se chama Sirius A, que é o que a gente vê a olho nu. A Sirius B a gente não vê a olho nu, tem que ter um telescópio muito bom para a gente ver. Só que a estrela Sirius B pode ser a resposta para um grande mistério que envolve a origem do homem, da cultura, da ciência, da religião e da arte. Cara, onde que isso vai dar, Jackson? Tá, vamos lá. Onde que isso vai dar? Vamos lá. Em resumo, isso pode estar relacionado com a origem do homem na Terra. Não estou dizendo que está, mas ela pode estar. Vamos lá, então. Então, como eu falei, Sirius é a estrela mais brilhante do céu, visível a olho nu. Ela está localizada a 8 anos-luz e meio de distância da Terra. É uma das estrelas mais próximas da Terra. E a 1844, um astrônomo chamado Friedrich Wilhelm Bessel descobriu uma irregularidade nos movimentos dessa estrela. Então, quando o astrônomo faz a avaliação de uma estrela e tudo, ela descobre o movimento que essa estrela faz, né? Então, ela faz uma trajetória mais ou menos retilínea. E esse astrônomo descobriu que essa estrela, ela fazia movimentos ondulatórios. Só que ele ficou aí por 10 anos, ele e a equipe dele monitorando essa estrela para tentar descobrir o que acontecia, né? E aí a conclusão deles apontava de forma muito incisiva que havia um outro corpo celeste ali junto a essa estrela que provocava esses desvios de órbita. Pois bem, em 1862, um outro astrônomo chamado Alvan Graham Clark, ele conseguiu finalmente constatar a presença dessa outra estrela que depois ficou identificada como Sirius B, né? E aí mais para frente foram feitas fotografias e tudo. Sirius B está a 50 unidades astronômicas, que equivale à distância entre Sol e o planeta Urano. Pois bem, Sirius, ao longo da história, ela foi, digamos assim, uma das estrelas mais presentes para a humanidade. Presentes no sentido de cultura, artes, observações, religião. Lá no Vale do Rio Nilo, no Antigo Egito, por exemplo, Sirius recebia o nome de Sotis.
muito antes de Roma ainda ser fundada, bem antes disso, né? Então havia templos em honra a Sírios, no caso chamado de Sótis, e quando surgia essa estrela acima do horizonte, era indicação de que haveria a cheia do rio Nilo, que o verão estava chegando. A mitologia grega é a origem, né, dos agrupamentos de constelações que a gente tem. As constelações, quase todas elas vêm da mitologia grega. E aí a gente tem a constelação de Órion, por exemplo, e na mitologia grega, Órion era o caçador e tinha 2 cães, que são representados pelo cão maior e cão menor, que são constelações também. E aí, na Grécia, eles chamavam Sírios de Sírios, de onde vem o nome que a gente usa atualmente, e Sírios, na linguagem deles, significava a escaldante, porque ela estava associada com o verão, né, o calor do verão. Enfim, é só para mostrar para vocês a influência de Sírios no passado. Uma das influências também foi na Polinésia, né? O povo polinésio fazia navegações e tudo, eles usavam Sírios para navegação e se orientar no céu. Só que todas as crenças antigas que a gente conhece no passado tinham essa pegada religiosa, digamos assim, essa associação com as estações do ano. Só que havia um povo que foi muito além disso, muito além disso. É o povo Dogon. Dogon é um povo ali, tem atualmente uns 300 mil membros, que fica ali na República do Mali. Eles existem ainda? Existe, um povo que existe. Ô Jackson, até 10 minutos atrás eu nem sabia da existência disso, eu nem sabia o que era. Então, Dogon é o povo. E esse povo é um povo muito antigo. Tem aí seus 10 mil, 15 mil anos de idade, talvez até mais. E aí, atualmente, então, o Mali tem a capital Tombouctou, e ao sul da capital tem um planalto chamado Planalto de Bandiagara, onde vive os Dogon. E esse povo, ele tem a tradição oral desse povo, as coisas, os conhecimentos que eles passam de geração em geração. E olha o que eles falam na tradição deles. Segundo as lendas deles, que talvez algumas coisas talvez não sejam tão lendas assim, eles falam que um deus criador chamado Ama criou o universo a partir de um ovo cósmico, através de vários estágios, né? Com dualidades, ordem e caos, masculino e feminino, água e fogo. E desse ovo cósmico surgiram as primeiras criaturas vivas, chamadas Nomos, que eram descritos como seres anfíbios sagrados, seres com esse aspecto anfíbio mesmo, né? Não era bem humano, era mais anfíbio. E aí, em determinado momento, esses Nomos vieram para a Terra e desceram, né, na Terra e contataram os povos do passado, ensinando eles sobre agricultura, astronomia, estações do ano, técnicas de agricultura, mais ou menos como a lenda do Bep Cororoti, só que lá nessa tribo, né? E aí, a partir desses conhecimentos, eles começaram a se estabelecer e criar pequenas cidades, pequenos núcleos, desenvolver agricultura e começou a se desenvolver como civilização. E aí, então, eles foram passando esses conhecimentos e ali, por volta de 1900, mais ou menos, os antropólogos começaram a estudar esse povo. E aí eles descobriram que esse povo falava o seguinte, que os Nomos vinham de Sírios e eles representavam os Sírios da seguinte forma: 3 pontinhos. Um pontinho grande representando os Sírios que a gente observa, um pontinho menor representando o que seria Sirius B e um terceiro pontinho próximo a Sirius B, que seria o planeta de origem dos Nomos. Ou seja, lá na antiguidade, esse povo já sabia que Sírios era um sistema binário, coisa que a astronomia só descobriu aí por volta do ano 1900. Como que eles sabiam disso? Eis a questão. Só que não é só isso não, meu amigo. Eles sabiam muito mais coisas. Por exemplo, eles sabem que o ciclo de movimento de Sirius B em relação ao Sirius A é de 50 anos, coisa que a astronomia moderna descobriu ali por volta de 1907. Chupa essa manga. Ô Jackson, você tá querendo insinuar que eles tiveram contato com alguma outra civilização? Que esse conhecimento foi passado pra eles por alguém de fora? Sim, com certeza. É esse o ponto. E eles falavam dentro da tradição deles que Sirius tinha um movimento de rotação e as estrelas têm um movimento de rotação, coisa que a astronomia confirmou também aí por volta de 1900. E não só isso, eles falavam que Júpiter tinha 4 grandes luas e que havia anéis ao redor de Saturno. Tá na tradição oral deles, a tradição milenar que eles repassam desde a pré-história.
como é que ninguém nunca falou disso antes? Como é que isso aí não é mais conhecido? Cara, cara. Existem estudiosos que falam sobre isso, alguns antropólogos que repassaram essas informações, né, fizeram essas investigações, só que aquela história, às vezes, quando vem alguma coisa muito extraordinária, a comunidade científica faz biquinho, torce o nariz e finge que aquilo não existe, mas está documentado nessa tradição. Inclusive, esse povo, quando eles fazem as tradições cerimoniais deles, eles representam Sírios, por exemplo, os 3 pontinhos lá representando Sírios. Eles fazem a representação dos gnomos, por exemplo, nas tradições, nas danças, nas cerimônias. Que nem o Beppe Cororoti aqui na Amazônia. É o mesmo processo. Só que a comunidade acadêmica fala que isso foi mal interpretado. Mas, pô, como é que pode ser mal interpretado se a informação está muito clara, né? Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ô Jackson, olha só, isso que esse pessoal, os Dogons, é Dogons, né, que é plural, né, os Dogons, estão falando, não é uma coisa assim tão inédita, não é só eles que estão falando. Várias outras civilizações já falaram coisas assim. Existem desenhos rupestres em cavernas, tudo que representam basicamente isso que eles contam. Então não é só eles que tá contando essa história e tudo. A gente vai cair naquela velha coisa do eram os deuses astronautas. Eu tenho muita certeza, assim, cara, eu infelizmente não tenho como provar, que a gente já é visitada há muito tempo. Muito tempo. Agora, uma coisa que eu sempre me pergunto, antes, aparentemente, eles tinham um contato maior com seres humanos. Se deixavam ver, pelo menos, em alguns casos tinha até interação. Atualmente a gente não vê isso mais, isso não acontece mais. Por quê? Cara, aí pode ter uma série de situações, né? Uma série de elementos. Existem alguns estudos que indicam que no passado houve alguns cataclismos, né? Que dificultaram a situação dos povos da época. E isso gerou uma série de revoltas e caos social, né? E aí gerou algumas brigas entre o povo da Terra, que estava colonizando a Terra, e os povos de fora que mantinham esse intercâmbio com os planetas de origem, né? E aí, devido a essas guerras que aconteceram, guerras inclusive com o uso de armas atômicas, ou algo similar a isso. E aí, em função dessa guerra, eles resolveram se afastar, mas permaneceram apenas como observadores, né? Se você for lá na Bíblia tem a narrativa lá de que Sodoma e Gomorra explodiram, né? Foram atingidas por uma explosão muito forte, que arrasou com aquelas cidades. Em outros livros sagrados, os livros sagrados indianos são mais antigos que a Bíblia, eles narram isso também, de os Vimanas cidades inteiras que foram destruídas, os Vimanas, soltando algo que explodia e arrasava, e daí eles falavam de efeitos, inclusive, na população que acabava morando ali na região, efeitos que são muito similares à radiação. Então, existe essa similaridade, né? E que nem se falou ali, essas informações que os Dogons trazem, com exceção dessa parte da cosmologia, né? Mas dessa interação no passado, ela existe e é muito similar ao que a gente observa em outros povos, que nem os sumérios, que tinham o mito de Uanes, os babilônios falavam de Enki, os astecas tinham o Quetzalcoatl, eu sempre erro o nome, uma coisa assim, os maias falavam de Kukulcã, o Beppe Cororoti aqui na Amazônia. Então, são vários casos similares de povos que não se conhecem no passado, onde eles não teriam como ter contato, falando a mesma coisa. Então, não há como ignorar isso aí, por mais que cientista torça o nariz ali e fale, mas isso pode ter sido mal interpretado, mas a informação é muito clara para ter sido mal interpretado, né? Quem está mal interpretando é eles, provavelmente, né? Os cientistas que se negam a aceitar esse tipo de fato, né? E o Jackson, eles têm alguma representação visual disso aí, ou são só histórias? Não, eles usam isso na cultura deles, inclusive. Existem nas danças rituais, as máscaras, esse é um povo que gosta muito de criar máscaras. Eles criam máscaras em homenagem aos gnomos. Então, isso está muito presente na cultura deles ainda, né? Por favor, Jackson, me descreva esses gnomos. Segundo a tradição oral, eles seriam seres anfíbios. Então, o ser anfíbio, um sapo é um anfíbio, né? Então ele teria mais ou menos uma característica similar a isso. Então, eu acredito que seria uma similaridade na pele, no olho, digamos assim. Talvez a cor da pele tenha um tom mais um verde acinzentado, alguma coisa assim, um cinza esverdeado, que remeta a esse tipo de
criatura, né? Algumas pessoas associam isso com reptilianos também, eu acredito que não. O reptiliano, ele é muito específico, um ser com escamas, olho, aquela pupila vertical, né? Mas o anfíbio em si, ele não tem essas características, né? Pupila vertical e escamas, né? Então, eu acredito que seja talvez algo remetendo até a Grace, inclusive. Putz! Obrigado. Eu tava esperando você terminar de falar dos reptilianos, porque uma coisa que me remeteu muito que falou anfíbios, e na hora que falou anfíbios, a primeira coisa que eu lembrei, o ser de vagina. Uhum. Existem casos de abdução em que o ser, a pele dele parece algo assim meio anfíbio mesmo, né? Às vezes a textura, às vezes o aspecto úmido da pele, isso já foi relatado em casos de abdução. Tô tentando lembrar os casos, eu lembro do caso Vanderlei. No caso Vanderlei, o abduzido ele relata, sabe a vagem quando ela é cozida? A textura é exatamente igual. Aquela vagem cozida que parece meio úmida, meio, sabe? É aquela textura, basicamente. Então, remete a esse tipo de criatura, esse tipo de ser, né? Essa relação entre anfíbios e Grace, e aliens, né? Basicamente. Então, pode ser que exista mesmo. Pode ser que exista uma relação nesse sentido e tenha sido esse o padrão observado por esse povo naquela época, né? Sim, pode ser. Vou puxar uma coisinha interessante aqui, quer ver? Enquanto você estava falando isso, senhor Fudiek, eu fui na minha vasta biblioteca, quem dera, e fui consultar aqui a minha vasta literatura especializada em ufologia, e estou aqui na minha mão com o Guia da Tipologias Terrestres do nosso amigo Tiago Tiquete. Na parte Animalia, estamos aqui na página 116, Extraterrestres Sapos. Olha aí, ó. 24 de setembro de 1961, Oak Park, Illinois, Estados Unidos. Harrison A. Bailey, um fuzileiro de 24 anos, estava caminhando por um bosque por volta das 11 horas quando sentiu um beliscão e logo em seguida uma ardência no pescoço. Ao virar, viu um objeto acidentado que pensou ser um redemoinho. Sua lembrança posterior foi de ter visto algo parecido com uma caixa d'água do outro lado da estrada. Bailey sentiu-se paralisado e viu dois homens estranhos, com rostos pintados como de soldados camuflados na janela do objeto. Quando a paralisia terminou, ele saiu correndo sem antes dar uma última olhada para trás. Um cansaço incomum tomou conta do seu corpo quando abriu os olhos já se passava de meio-dia. Aí fala aqui que ele não comentou com ninguém e tal, não sei o que, e depois ele volta aqui a comentar. Bailey, em certo momento, lembrou-se que foi cercado por várias criaturas que se pareciam com sapos, mas eram bípedes. Tinha uma pele lisa de cor marrom e com listras. Suas mãos eram pequenas e tinham 3 dedos em cada pé. Sua boca era pequena e seus grandes olhos ficavam nas laterais da cabeça. E de repente, os pequenos seres começavam a pular sobre ele. Pareciam conversar entre si e o som lembrava o grasnado de um pato. Durante todo o tempo, essas criaturas estavam acompanhadas de pequenos besouros, que se moviam de um lado para o outro. Tá aqui, tem referência sobre isso. Me lembrou também o caso de Kelly Hopkins, lá da família Sutton, que abriu fogo contra os Goblins, lembra? Sim. Esse caso também é muito legal. Nós falamos, eu falei dele aqui no início do Acredite Se Quiser, e nós revisitamos esse caso, né, para os nossos apoiadores lá. É um caso muito interessante. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Enquanto você estava falando isso aí, falou dessa civilização antiga, falou que tinham outros povos também que tinham esse tipo de referência. Que povos que tinham esse tipo de referência, Jackson? Eu sempre falo assim com o pessoal que, povos antigos, civilizações desapareceram, de repente algum evento climático, ou mesmo naquela época ali, eram tudo isolado, essas tribos, essas civilizações viviam sozinhas, e de repente uma doença, alguma coisa chegou ali de alguma forma, para um animal, alguma coisa, contaminou todos eles morreram, e ficou só aquilo que a gente vê hoje, os destroços e tudo mais. Mas, cara, tem muita civilização que desapareceu. E eu não vou colocar, assim, que todas foram por doenças ou eventos climáticos. Você acha que tem alguma coisa a ver esse contato com o desaparecimento deles ou não? Aí olha que interessante pegar, comparando com outros povos, né? Na mitologia mesopotâmica, os sumérios falam dos Oanes, um ser anfíbio que ensinou sabedoria à humanidade. E existe um sacerdote babilônico chamado Berosso, que teria a forma de um peixe, mas com a cabeça de um homem, sob a cabeça do peixe, né? Então você tem o corpo em forma de peixe e a cabeça em forma humana, né? Ao invés de ter uma cauda de peixe, aí teria os pés, assim. É uma mistura meio doida, né? Se você for ver. É uma sereia invertida.
É uma série invertida, digamos assim. E aí, durante o dia, conta, segundo a lenda, né? Ele subia até a costa do Golfo Pérsico e instruía a humanidade, ensinando ela a escrever, a ler, falando sobre artes e ciências, né? E ele talvez fosse o emissário de um deus das profundezas da água doce, trazendo a sabedoria, né? A sabedoria ancestral. Então é interessante que vai surgindo essas referências, né? Entre os povos, falando, né? Trazendo esses aspectos, assim, né? Similares entre uma crença e outra, lendas similares aí por todo mundo, né? Sim. A gente tem falado muito de... Inclusive tem saído coisas do meio militar disso, de uma base subaquática que se defende, que de vez em quando libera, sei lá, pequenos drones, alguma coisa assim. Seria alguma coisa assim desses seres anfíbios? Pois é, né? É uma questão interessante, né? Agora precisa de uma investigação mais aprofundada buscando informações nesse sentido, né? Quem sabe ela venha no futuro uma confirmação nesse sentido, né? Eu acho que deve ter pesquisadores já fazendo isso, inclusive, porque não me soa muito estranho essa investigação, digamos assim, vamos colocar desse jeito. Ô Jackson, pra mim isso já foi feito há muito tempo. Porque você lembra um tempo atrás que saiu uma publicação, não sei se foi publicação ou foi comunicado, que a Marinha tinha comunicado que eles tinham ciência da existência de uma espécie de base subaquática, alguma coisa assim, que eles tentaram aproximação algumas vezes, eles foram recebidos de forma hostil, mas que essa base não atacava de forma deliberada, só se fosse provocada ou se chegassem perto. E eles deixaram lá porque não representava perigo. Cara, isso pra mim ser uma coisa real vindo de um meio militar é uma coisa muito foda. Pois é, quando você tava falando, tava lembrando que alguém, não lembro quem agora, mas tem um relato de um militar da Marinha que falou mais ou menos assim, da Marinha do Brasil, falando, olha, se você soubesse o que a gente sabe, você não dormiria à noite. Lembra disso? Alguém comentou isso? Então. E, ô Jackson, olha só, inclusive, essa semana, na verdade foi semana passada, eu vou até te pedir desculpa, provavelmente quando você escutar isso eu já te chamei aqui, a gente já conversou, mas me desculpe pelo atraso aí, porque eu tô numa correria muito grande. Quando eu lancei o episódio com o Heitor Costa, da Operação Prato, que nós falamos da Fazenda Jeju e tal, um militar entrou em contato e falou que ele era um militar especializado em batalhão de selva e tal, não sei o quê. E ele falou, PH, isso tudo que ele falou aí bate. Se soubessem das coisas que a gente já viu e ficou sabendo, as pessoas realmente não dormiriam à noite. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, olha, eu posso te contar algumas coisas aqui, mas eu não posso te autorizar a usar minha voz nem citar meu nome. Mas aí eu quero conversar com você com calma, uma hora que você tiver um tempinho que você me chama, que eu vou te contar algumas coisas. Aí, Jackson, eu falei assim, pô, mas do que é que se trata e tal? Ele me mandou um documento, cara, eu acho que era um documento de circulação interna do exército ali, e tava relatando que eles foram investigar uma queda de alguma coisa que não era uma nave humana. Só que o que aconteceu? Ele mandou isso em visualização única. Aí, na hora que eu peguei isso, que eu fui pegar pra te mandar, na hora que eu fui, saiu, e na hora que eu voltei, eu não tava mais lá. Putz. Aí eu falei, caramba. Aí ele começou a conversar ali, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, que eu tava muito cansado, já era quase 11 horas da noite, eu tinha lido isso, eu fiquei meio desnorteado. Eu falei, onde você arrumou isso? Ele falou assim, cara, eu mandei visualização única só pra você ver e tal, eu não posso divulgar isso, mas a hora que você tiver com um tempinho aí, que eu falei que tava cansado, queria dormir, me chama. Eu falei, não, amanhã de manhã eu te chamo. Só que aí o dia amanheceu, coisa pra fazer, tinha que editar podcast e tal. E eu até agora, isso foi o quê? Isso foi, hoje é quinta-feira, isso foi de segunda pra terça. Eu até agora não falei com ele, então eu acho que acabando essa gravação eu tenho alguma coisa pra fazer. É bom mesmo, senhor PH Carvalho. Pô, pois é, cara, eu fiquei muito curioso com essa história dele. Muito curioso. Então, voltando lá atrás, sim, eu acho que eles já investigaram essas coisas. Outras, eles sabem de coisas, mas não divulgaram. Eu acho também, Jackson, que essa abertura gradual que a gente tá vendo das Forças Armadas com esse assunto é mais que, tipo assim, eles estão vazando gradualmente pra gente ir absorvendo aos poucos. Saca? Pra não tomar um susto de cara. Sim. Preparação, né? Preparando a humanidade, né? Esse é o ponto que eu sempre falo, né? Existe alguma coisa que está induzindo essa preparação. Eles estão preparando a gente realmente pra alguma coisa. Agora, o que é essa coisa? Só posso especular por enquanto, né? Pois é, exatamente. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então foi isso. Hoje nós falamos sobre esse povo antigo que ainda existe, com lendas e tradições que nos remetem às coisas que a gente sempre conversa aqui. Como eu falei nesse episódio, já falei em outros, eu sempre achei que a gente já está sendo visitado há muito tempo. Então, Sr. Ufudjek, valeu demais aqui hoje. Não conhecia esse assunto, adoro quando você traz coisas diferentes. E vão lá, deixa o recadinho pro pessoal aí. Fenômeno tá de volta no ar, com força total. Lives do Alô Terráqueos às quartas-feiras. Avisa o pessoal tudo aí sobre essas novidades. É isso aí, Portal Fenômeno
está bombando na internet. Se você não viu a nova fase do fenômeno, então corre lá no portal, tem muita informação legal, muito artigo entrando todo dia, casos novos e notícias, enfim, tem muita coisa legal e o site tá lindo demais, hein? E lá no canal a gente tem as lives às quartas-feiras, por enquanto, talvez mude a data no futuro, e temos 2 vídeos por semana lançados aí pra vocês. Então não fique de fora, vai lá e acompanhe a gente lá também. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o vídeo lá do canal Fenômeno que o Jackson fez do Dogon. Tá tudo lá certinho, essa história toda, com aqueles vídeos bacanas que só o Sr. UFO-Jack sabe fazer. Com tudo mostrando ali, imagens, linkando uma coisa com a outra. Então, dê uma moral lá e aproveita e se inscreva no canal Fenômeno. Quem não conhece o canal Fenômeno no YouTube, segue lá. Ativa as notificações, porque todas as quartas, como nós já falamos, às 8 horas estamos lá. Eu nem sempre estou presente, às vezes chega esse horário assim e já está na hora de eu contar carneirinho, mas enfim, sempre que eu posso eu dou um pulinho lá. Mas o Jackson, Morgan, Dr. Gatti, tá todo mundo lá, sempre trazendo as novidades ufológicas. E eu não vou fazer propaganda do nosso Apoia-se nem do nosso Patreon, porque o nosso site, se ele já não estiver no ar enquanto vocês escutam esse episódio, ele estará entrando nos próximos dias. Então, o nosso antigo Patreon, nosso antigo Apoia-se, vai ser substituído pelo nosso site, acreditesequiser.com.br. Entre lá, dê uma moral pra gente, e lá vai ter muita coisa. Você pode baixar os episódios, escutar direto do streaming, você pode entrar na nossa loja e ver figuras, bustos, crânios de Grace, livros, canecas, tem muita coisa lá interessante. Beleza? E nossos episódios para apoiadores. Você pode entrar lá e baixar o episódio de apoiador pro seu celular e escutar onde você quiser, independente de streaming. Beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos inéditos e diferentes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. UFO-Jack? Believe if you want. Isso aí. Tamo junto.